Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, queridos irmãos, cumprimentamos a todos com essa maravilhosa paz neste dia tão especial, onde temos a oportunidade de trazer para vocês um breve comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical da adultos, onde estamos estudando um tema que traz os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O tema central, o tema principal que abrange toda a lição é exatamente esse. Pega-se aí o Sermão do Monte dentro de algumas importantes perspectivas que são necessárias serem trazidas ao povo de Deus e traz aí as suas minúcias que têm ensinamentos preciosos para a nossa vida espiritual. Nós já estamos aí na nossa quarta lição. E a nossa quarta lição vai trazer o tema resguardando-se dos sentimentos ruins. E interessante que o nosso textuário, que está lá em Mateus capítulo 5, verso 22, ele diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu do juízo. Na realidade, como sempre costumamos dizer, o textuário da lição, ele tem justamente essa proposta, né? Trazer aí um texto, um versículo em especial que traduza ou traga no seu conceito uma sintetização do que toda a lição propõe para a gente nessa oportunidade. Então, exatamente esse versículo ele vai trazer essa proposta de sintetizar a lição dentro deste versículo. E como você pode perceber, o próprio Jesus, ele vai dizer que eu, porém, vos digo, o versículo anterior, que é o 21, ele vai primeiro citar a lei, como está lá na lei mosaica. Ele diz: ouviste o que foi dito antes aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Esta é a lei mosaica, é como preconiza a lei mosaica. E aí, Jesus ele vem e traz a sua proposição para este sexto mandamento, onde ele vai dizer que qualquer que sem motivo se irá contra o seu irmão será réu do juízo. E como dissemos na lição passada, no nosso comentário, a gente fez questão de explicar para os irmãos que o grande objetivo do Sermão do Monte, das propostas trazidas por Jesus com relação à lei mosaica, fica claro que ele não tem nenhum objetivo, nenhum propósito de deixar que essa lei mosaica fique em segundo plano e agora o que Jesus traz que é o novo mandamento, a nova promessa. E não é bem assim. Ele aproveita a lei mosaica, né, os mandamentos da lei mosaica, e apenas, como eu disse para vocês anteriormente, dá uma nova roupagem, isto dá alguns elementos mais consistentes a esta lei. Como dissemos, toda a lei mosaica, se você perceber, ela é baseada em fatos concretos. Isto só passa a ser pecado, por exemplo, não matarás. Só passa a ser pecado quando você matar. Não adulterarás. Só passa a ser pecado quando adulterar, né? No entanto, Jesus traz uma nova roupagem, uma nova perspectiva para esses textos. E no caso do adultério, ele vai dizer o quê? Qualquer que olhar para uma mulher com pensamento impuro, já adulterou com ela. E nós dissemos que a proposta é exatamente essa, é frear o pecado ainda na sua origem. Porque nós somos sabedores
de que toda ação, ela se origina na nossa mente. Ela tem o seu princípio na nossa mente. Então, a partir desse momento, se for freado, há uma grande possibilidade que eu, de fato, não venha a cometer o delito que, porventura, eu viria a cometer. Por quê? Porque se barrou este propósito ainda na sua origem, que é a mente. Da mesma forma, é o que se fala com relação à ira, né? A ira, que é um sentimento que, se alimentado na sua totalidade, pode levar o homem a cometer as mais absurdas adversidades, no sentido de trazer danos tanto a si como a outras pessoas, né? Nós sabemos que o conflito, que a briga, que a discussão, que a ira, né, na sua essência, ela só traz prejuízo para ambas as partes, né? Tanto para quem se ira como para quem é alvo dessa ira. Então, o objetivo de Jesus é justamente frear, né, tentar conter esta ira ainda no campo da abstração, que é a nossa mente. Depois, você vai ver que com este movimento de conter esta ira ainda na sua origem, há uma grande possibilidade de sermos pessoas que somos capazes de controlar todas as nossas ações no dia a dia. O nosso primeiro ponto, ele vai falar sobre o Evangelho não é antinomista. O Evangelho não é antinomista. Antes de qualquer coisa, obviamente, que o professor tem que trazer ao aluno o que significa essa palavra, antinomista, né? Que não é uma palavra muito comum, mas ela tem um significado importante e é um ponto de partida do estudo da nossa lição. É preciso que eu tenha primeiro esse conceito muito bem resolvido para que eu possa dar continuidade. O que é que acontece? A palavra antinomista, ela é formada por dois vocábulos. O primeiro, anti, que é contra, e nomos, que é traduzido por lei, por regras, né? Então, anti, é contra as regras. A palavra antinomismo, numa tradução sorrateira, quer dizer que é contra as regras, contra as leis. Alguém que não dá valor, que não dá importância às leis. Por que o Evangelho não é um antinomista? Porque durante muito tempo, sempre tivemos algumas correntes teológicas que afirmam que, pelo fato de nós sermos oriundos da graça, nós não temos obrigatoriedade nenhuma com relação à lei mosaica, porque já está ultrapassada, arcaica, e nós devemos e precisamos viver agora segundo os preceitos de Cristo, né? Então, nada de obrigatoriedade com relação ao cumprimento da lei mosaica. E isso é um perigo, porque esse extremismo, ele, em primeiro lugar, ele não está sendo coadunado com a Bíblia Sagrada, porque em nenhum momento você vai ver Cristo convocando ou dando a entender aos seus discípulos que eles deveriam pôr em esquecimento ou deixar de cumprir a lei mosaica. E como nós já falamos anteriormente e reiteramos isso, que Jesus, ao invés de extinguir a lei mosaica, ele fez questão de, como eu disse para vocês, trazer uma nova roupagem, né? Uma nova perspectiva e, diga-se de passagem, uma perspectiva ainda mais dura, ainda mais rígida, ainda mais com um grau de exigência ainda maior. Por quê? Porque enquanto que pecado para a lei mosaica, para o mandamento mosaico, para os 10 mandamentos, era simplesmente o ato em si, Jesus ele começa a condenar o ato ainda na sua origem, na mente.
Então, é preciso você entender que para Jesus o pecado não é a consumação, mas a origem, é você dar vazão a este sentimento na sua mente, produzindo assim um sentimento de aversão para com alguém ou alguma coisa, e a partir daí, a partir desse pensamento, nós começarmos aí a produzir sentimentos de ira, de ódio contra alguém ou alguma coisa. Então é importante que a gente esteja atento às orientações de Jesus neste particular. Então, fique claro, o Evangelho não é antinomista, isto é, que ele não é contra a lei mosaica, ele não se volta contra ela. Pelo contrário, a proposta é cumprir esta lei na sua íntegra, né? E ainda com essa nova roupagem, que é um tanto quanto mais exigente do que a lei mosaica. É tanto que por conta desse legalismo que a lei mosaica permitia que os crentes, que os religiosos se comportassem, é que Deus resolveu na pessoa de Jesus Cristo mudar essas perspectivas para o âmbito da abstração, ainda no espaço metafísico que é da nossa mente. Então, é preciso que a gente faça aí essa ponderação entre a lei e o evangelho, para que a gente entenda que não existe antagonismo. Pelo contrário, o que existe é um objetivo de fazer um entrelace entre o que pede ou que sugere o cristianismo, né, o evangelho, e a lei mosaica, que é santa, pura e boa, como a própria Bíblia Sagrada o diz. Então é preciso também a gente fazer essa dissociação entre legalismo e antinomismo. E como a igreja se porta diante dessas duas nomenclaturas, né? Qual é a postura da igreja? Olha que coisa interessante. O cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Ele precisa ter esse cuidado. Por quê? Porque o evangelho não é antinomista, isto é, ele não tem normas, regras e limites claros, né? E o evangelho também, ele não é legalista, isto é, ele não está preso a observâncias rigorosas de datas, dietas ou de outras práticas religiosas, equiparando algum favor a Cristo, isto é, esperando algum favor de Cristo. Então, o legalismo, ele pressupõe que você, cumprindo a lei na sua essência, na sua totalidade, eu tenho poder de barganha diante de Deus, né? De solicitar, esperar algo de Deus pelo simples fato de eu ter cumprido a lei, né? E isso é o que preconiza o legalismo religioso. Mas, por outro lado, o antinomismo, ele vai dizer que eu não tenho obrigações nenhuma com a lei, e isso não é verdade. Nós tanto temos como cumprimos essa lei até de uma forma ainda mais exigente, como acabamos de falar, certo? O nosso segundo ponto, ele vai falar sobre a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Na verdade, esse nosso ponto aqui, ele já demos o início da explicação sobre ele. Como dissemos, toda a atitude humana, ela tem a sua origem no pensamento, na mente. Não existe absolutamente nada que você faça que não tenha sua origem na mente. Há alguém que diga sem pensar, diga assim, eu fiz isso sem pensar. Como é que é possível alguém fazer algo sem pensar? Se todas as ações, tudo que fazemos, tudo que pensamos, fazemos, tudo, absolutamente tudo, tem a sua origem na nossa mente. Então tomemos muito cuidado com os nossos pensamentos, por quê? Porque eles podem se tornar ações. Você já se deparou com algum momento na sua vida
em que você teve vergonha de pensar o que pensou e ainda mais a possibilidade de externar aquele seu pensamento, de tão horrendo que ele é, de tão horrendo que ele foi? Pois é, lamentavelmente, muitas pessoas deixam esses pensamentos extravasarem, né? Deixam esses pensamentos virem à tona e se transformarem, pior de tudo, em ações. Por isso é que a cólera, ele é o primeiro ato para o homicídio, porque ninguém mata ninguém sorrindo. Eu digo sorrindo no sentido de alegria. Normalmente é resultado de ódio, é resultado de cólera contra alguém. E aí você se sente no direito de tirar a vida de uma pessoa simplesmente por algo que ela fez, que lhe feriu, que lhe magoou, que lhe afetou negativamente de uma forma tão profunda que você não vê outra saída senão tirar a vida daquela pessoa. Né? E esse sentimento que permeia toda a sua mente, olha que coisa interessante, não é o seu corpo, é em primeiro lugar a sua mente, em onde você acredita piamente que não existe outra saída senão, de repente, tirar a vida dessa pessoa. E isso é importante salientar que é preciso se frear essas ações, essas atitudes, como eu falei e reitero, ainda no campo das ideias, quando ela ainda é só pensamento, né, para que ela não se torne em uma ação. Sabe por quê? Porque essa cólera que leva ao homicídio, que leva à agressão física, ela é condenada pelas Sagradas Escrituras. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. A própria Bíblia diz que só quem tem direito de tirar a vida é quem deu a vida. E aí, partindo desse pressuposto, você sabe muito bem quem é que tem o direito de tirar a vida de alguém. E pelo contrário, o que tem direito de tirar a vida, ele faz questão de dar a vida, certo? Então essas questões elas precisam ser muito bem elaboradas e conversadas com os nossos alunos, porque este sentimento, lamentavelmente, ele é mais presente no seio da igreja do que se imagina e se espera. Né? O que tem de pessoas vivendo em conflito uns com os outros não é brincadeira, né? E aí esse pensamento, esse sentimento de cólera, de inveja, né? de querer a posição de alguém, estar insatisfeito com o sucesso de alguém. E uma coisa eu vou dizer para vocês, e eu sempre costumo dizer para os meus alunos, é que em um conflito, não sei se você já percebeu, nenhum conflito, todas as partes, ou ambas as partes, eles têm razão. Eles estão certos, eles têm uma justificativa para fazerem, para dizerem o que estão fazendo ou dizendo, porque eles estão certos, eles têm razão. Por isso é que a Bíblia, ela nos convida a perdoarmos. E esse perdão, irmãos, ele precisa partir de nós, né? Porque nunca você vai perdoar alguém ou não é a solução ou a saída perdoar alguém que venha lhe pedir perdão. Boa parte das vezes as pessoas não vão se sentir constrangidas a vir pedir perdão. Até porque existe uma falsa ideia entre as pessoas de que quem pede perdão, quem pede desculpa é alguém que é fraco. Né? É alguém que é fraco, que não, porque se você for duro, se você for sério, e aí você aguenta até o fim, você vai até as últimas instâncias. Isso é que é ser forte para determinadas pessoas. No entanto, para o Evangelho não é bem assim. Olha o que é que Jesus vai dizer, quebrando todas essas argumentações. Ele vai dizer assim, quando ofertares, porque para o judeu a oferta era um ato sagrado. Para nós hoje parece que é um ato de dar dinheiro para a igreja, para o pastor. Mas para o judeu, e que deve ser esse o pensamento cristão, orar de oferta é um momento de adoração. Eu te agradeço, Deus, por ter me dado condições de ter o sustento da minha família, de ter a capacidade mental de poder trabalhar e poder ganhar o meu dinheiro. Enfim, quando você está ofertando, você, em outras palavras, está dizendo isso, agradecendo a Deus por ter lhe dado condições de ter condições de ofertar. Porque é uma bênção ofertar, certo?
Então, o judeu, quando ele fosse fazer, ele disse, olha, quando fores ofertar e te lembrares, olha que coisa interessante, não é o teu irmão, não. Se te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é lembrar que você ofendeu alguém, não. É lembrar que alguém te ofendeu. Vai lá, reconcilia-te primeiro com ele, depois vem e oferta. Por quê? Porque ofertar a Deus, se é um ato de adoração, e se eu quero ter comunhão com Deus, se eu quero ter paz com Deus, a Bíblia manda eu ter paz com os homens. Porque se eu não tenho paz com os homens, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que nunca vi? É paradoxal isso, né? Isso é uma coisa completamente fora de lógica. Ah, eu amo demais a Deus, a minha vida, e eu odeio o meu irmão, que é uma criatura de Deus, que é o meu irmão, como a Bíblia diz. Então, as minhas relações aqui com os meus irmãos, elas são um reflexo da minha relação com Deus e vice-versa, tá certo? Então, não adianta eu dizer que, eu tiro dinheiro, oferto, amo a Deus, isso, aquilo, outro, e na hora tenho as minhas desavenças, os meus conflitos com o meu semelhante, principalmente com os meus irmãos. E aí Paulo ele vai dizer, com esse conflito entre irmãos, né, que levam até tribunais, o que a gente vê de crente aí levando o outro à justiça, à delegacia, isso, aquilo, outro. E aí Paulo ele é bem incisivo quanto a isso, quando ele chama os irmãos e diz assim, por acaso não existe entre vocês pessoas capazes de julgar as vossas próprias questões? É preciso levar aos ímpios? Será que vocês não podem julgar entre si? Convenhamos, né, irmão? Quer dizer que quem conhece a nossa fé, quem sabe como devemos proceder, somos nós mesmos. É a nossa liderança. Não são as pessoas de fora. Não são essas pessoas que têm o direito de estar intervindo nas relações entre eu e o meu irmão. Até porque isso vai gerar mais escândalo do que produtividade para o reino de Deus, certo? E o nosso último capítulo, ele vai estar falando sobre a oferta e a desavença. Eu acabei de falar sobre isso, né? Que é a oferta e a desavença. O que adianta eu ofertar se é um ato de adoração e simplesmente eu tenho esse conflito com o meu irmão, que é um conflito de egoísmo, né? Porque como eu acabei de falar para vocês, duas pessoas só brigam quando as duas têm razão. Eles estão certos. Você separa um aqui para cá, outro para cá e pergunta para esse, o que foi que aconteceu? Porque ele fez isso comigo, ele disse, me caluniou e tal, tal. Você pergunta para outra parte, ele vai dizer as mesmas razões pelas quais eles estão em conflito. Então vocês estão vendo que duas pessoas positivas é que entram em atrito. E isso é um princípio da eletricidade, né? Que os opostos se atraem, o correto com o certo, o positivo com o negativo. Mas se tudo é positivo, se tudo é negativo, não gera energia, não converge, só diverge. Tá certo? Então é preciso que nós abramos mão, muitas vezes, da nossa razão. E por isso é que precisa existir o perdão. E a palavra perdão tem na sua formação a expressão perda, né? Uma perca muito grande, né? Basicamente isso para você entender a importância do perdão e o que é que esse perdão vem trazer. Ele vem trazer uma perca, onde você vai abrir mão da sua razão, onde você vai abrir mão de estar certo em detrimento de algo maior que é a sua comunhão com o seu irmão. A nossa lição ela tem exatamente esse propósito de trazer-nos a essa reflexão. Espero sinceramente que Deus possa estar abrindo os nossos corações e as nossas mentes para entendermos a importância de vivermos uma verdadeira comunhão, como diz lá o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É importantíssimo isso. E a Bíblia ainda diz mais, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe que o texto ele é muito pesado. Ele diz que sem esses elementos ninguém verá o Senhor. E às vezes a gente vai para o culto, louva a Deus, adora a Deus, faz e acontece e se esquece que se a gente não fizer essas coisas, a gente não vai ver a Deus. Que adianta você estar na igreja dando glória a Deus, aleluia, ofertando, dizimando, visitando, se você tem conflitos com o seu irmão ou com o seu semelhante, né? Não fala com uma pessoa falando de tal e tal. E
quer ir para o céu. Qual é o sentido que há para isso? Então, primeiro nós devemos resolver as nossas diferenças e depois seguirmos juntos ao reino dos céus. É isso que é interessante. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar falando ao seu coração e lhe mostrando a importância de uma vida cristã junto aos nossos irmãos, uma vida sem conflitos, uma vida onde eu busque resolver os problemas que sempre surgirão, irmão. Problemas sempre vão haver, nós vamos ter sempre problemas de diferença. Nós somos todos diferentes um do outro, então os problemas são naturais que eles existam, mas que a gente busque resolvê-los antes que eles se tornem aí uma bola de neve e vá crescendo e fique sem solução e leve-nos à morte espiritual. Antes que isso aconteça, venhamos e nos perdoemos para que possamos viver uma vida espiritual de acordo com a preciosa vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Vá à Escola Bíblica Dominical aprender mais sobre esse assunto e crescer na graça do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe.